Teorema de Thevenin. O Teorema de Thevenin é uma ferramenta de simplificação de circuito, de resolução de circuito. Tem o seguinte enunciado: dado um circuito contendo bipolos lineares, isto é, baterias e resistores, dados dois pontos desse circuito, vamos chamar esses pontos de ponto A e ponto B, o circuito entre A e B pode ser substituído por um circuito equivalente constituído de uma fonte de tensão, que nós vamos chamar de UTH ou VTH, em série com uma resistência RTH. O circuito a ser simplificado, então, é esse. Os pontos são esses, ponto A e ponto B. A ideia é substituir por uma resistência em série com um gerador. Isto é, para essa resistência RL, a corrente que vai circular por ela é a mesma, tanto faz estar conectada no circuito simplificado, no equivalente Thevenin, ou no circuito original. Então devemos saber como calcular a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. Existe uma receitazinha, vamos lá. Primeiramente vamos mostrar como calcular a resistência de Thevenin, RTH. A regra é: para determinar a resistência de Thevenin, devemos curto-circuitar, devemos eliminar as fontes de tensão e abrir os geradores de corrente. Por enquanto não falamos ainda o que é gerador de corrente, mas se houver gerador de corrente, eles devem ser abertos. E vamos determinar a resistência no circuito assim obtido. Então nós temos aqui uma bateria de 12 volts e duas resistências. Qual é que é o procedimento para obter a resistência de Thevenin? Substituir isso por um curto-circuito. Aí resulta um circuito que só tem resistências. E aí nós devemos calcular quanto vale a resistência entre os pontos A e B. Nesse caso, vamos ver que o R1 fica em paralelo com o R2. 3K paralelo 6K. Portanto, a resistência de Thevenin vale 2K. Então, repetindo, para obter a resistência de Thevenin, eliminamos o gerador de tensão. Como é que a gente faz isso? Substitui o gerador de tensão por um fio, por um curto-circuito. E aí determinamos a resistência entre os pontos A e B. Se você verificar, aquele circuito é exatamente igual a esse. Aqui é o R1 e aqui é o R2. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então esse resistor R1 fica em paralelo com esse resistor R2, resultando 2K para a resistência de Thevenin. Então, novamente, substituímos o gerador de tensão por um fio, por um curto-circuito, e determinamos a resistência equivalente entre A e B. Quer dizer, R1 fica em paralelo com R2. Atenção, portanto, é preciso saber a associação série e associação paralelo. Esses dois resistores estão em paralelo, quer dizer, esse resistor R1 ele está entre esse ponto aqui, ó, e esse. Certo ou não? Atenção, hein? Atenção, portanto. Cálculo da tensão de Thevenin, o cálculo do gerador de Thevenin. Para determinar a tensão de Thevenin, devemos abrir entre os pontos A e B e determinar a tensão entre esses pontos. Então o circuito original é esse, mais a resistência RL aqui, tiramos a resistência RL, devemos resolver este circuito determinando quanto que vale a tensão entre A e B. Veja que neste circuito auxiliar, esses dois resistores, nessas condições, estão em série. Quer dizer, a corrente que sai do gerador, ela percorre R2, não tem outro caminho, certo ou não? Sai daqui, passa em R2, depois passa em R1. E quanto que vale essa corrente? Essa corrente vale 12 dividido por 9. 12 volts dividido por 9K. E, portanto, quanto vale a tensão entre A e B? É a tensão em cima do 6K. Portanto, é só multiplicar isso por 6. Então, a tensão de Thevenin
é 6K multiplicado pela corrente, isso vai dar 8 volts. E observe você que o ponto de maior potencial é o ponto B, por causa da posição ou por causa da polaridade deste gerador. O polo positivo está deste lado e o polo negativo deste. Portanto, a tensão de Thevenin vale 8 volts, com o ponto de maior potencial no ponto B. Então, nós temos aqui o circuito original, o retângulo vermelho delimita onde será aplicado Thevenin, e nós temos aqui o equivalente Thevenin, quer dizer, a resistência de Thevenin é 2K e o gerador de Thevenin 8 volts. Observem a polaridade, isso é importante. Em outras palavras, a corrente que vai circular na carga, usando o equivalente Thevenin, é 8 dividido por 2K mais 3K por 5K. Quanto que dá esta corrente? Esta corrente dividido por 5 dá 1,6 miliampere. 1,6 miliampere. Se você resolver este circuito que está à esquerda, que é o circuito original, eu garanto que esta corrente vale exatamente 1,6 miliampere. Em outras palavras, este resistor, que eu chamei de RL, de 3K, quando olha para o circuito, ele não sabe diferenciar este circuito deste. A corrente vai ser a mesma. A corrente vai ser a mesma. Então, a resolução do circuito original, como que é feita? Bem, então vamos lá. Eu tenho que resolver 6K em paralelo com 3K, que é 2K. E em seguida, calcular a corrente que sai do gerador nessas condições. Ou determinar a tensão aqui, neste 2K, que é o resultado de 3 em paralelo com 6. Tá? Então, esta associação resulta neste resistor. A corrente, então, vai ser 12 dividido por 2K mais 3K, quer dizer, essa corrente aqui vale 2,4 mA. Portanto, a tensão entre A e B vale 2,4 mA multiplicado por 2K, 4,8 volts. E, portanto, se essa tensão aqui vale 4,8 volts, 4,8 volts, o valor da corrente vai ser 4,8 dividido por 3, 1,6 mA, como já era esperado. No circuito equivalente, essa mesma corrente vai ser calculada por outro caminho, mas resultando no mesmo valor. É 8 dividido por 3 mais 2, 1,6 mA também. Vamos ver outro exemplo. Dado um circuito, obter o seu equivalente. Então, dado esse circuito, obter o equivalente de Thevenin. Primeiro, vamos calcular a resistência de Thevenin. Qual é que é o procedimento mesmo? Eu tenho que eliminar os geradores. Como é que a gente elimina gerador de tensão? Substitui por um fio. Ao fazer isso, eu vou determinar quanto que vale a resistência olhando entre os pontos A e B. Então, neste caso, veja que este 10 ohms está em paralelo com esse 10 ohms, e depois se soma com... Então, aqui nós temos 10 em paralelo com 10, que dá 5, que se soma com esse 10, portanto, a resistência de Thevenin vale 5 mais 10, 15 ohms. Então, a resistência de Thevenin vai ser 10 paralelo 10, 5, em série com 10, que resulta 15 ohms. Cálculo da tensão de Thevenin. Como é que nós determinamos a tensão de Thevenin mesmo? Nós vimos aqui e vamos abrir o circuito e determinar quanto que vale a tensão entre esses dois pontos.
Então agora é análise de circuito. Não tem corrente aqui, nem tem corrente aqui. Portanto, a corrente que circula só pode ser nesta malha. Só que observem que aqui é 10 volts e aqui é 10 volts também. É como se nós tivéssemos esse circuito aqui. Já resolvemos um circuito semelhante a esse. Como se tivéssemos isso. Quanto que vale a corrente neste circuito? Se as duas baterias são iguais, obviamente que a corrente vai ser zero. Então aqui não tem corrente. Então essa corrente é nula. Então não circula corrente aqui neste circuito auxiliar. Cuidado. Então neste circuito auxiliar não circula corrente aqui. Portanto, esta tensão UTH vai ser, como a corrente é zero, como vimos, né? A tensão nesse resistor é zero. E, portanto, a tensão entre C e D vai ser 10 mais 0. 10 mais 0. Portanto, a tensão entre este ponto e este vale 10 volts. Se você colocar um voltímetro entre esse ponto e este, ele vai medir 10 volts. E quanto vale a tensão entre este ponto e este, que é a tensão de Thevenin? Vai ser a soma dessa tensão com a tensão no 10 ohms e com 10 volts. Então vamos continuar. Aqui nós temos 10 volts, certo? Então a tensão de Thevenin vai ser o CD mais 10 volts. E essa tensão aqui? Óbvio que essa tensão vale zero, porque não tem corrente circulando nesse resistor aqui, que está aberto. Então a tensão de Thevenin vai ser 10 mais 10, 20 volts. Portanto, o equivalente de Thevenin é uma bateria de 20 volts. Nesse caso, observe que o ponto de maior potencial é o ponto A. Portanto, a bateria tem que ser colocada com esta polaridade, em série com uma resistência de 15 ohms. Em outras palavras, esse resistor, quando colocado nesse circuito, vai ser percorrido pela mesma corrente. Essa corrente, ela vale quanto? Vale 20 dividido por 20, vale 1 ampere. Então eu garanto que a corrente no circuito original, nesse resistor de 5 ohms, vale também 1 ampere. Dessa forma terminamos a nossa aula por hoje.